Olá, menina! Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Não sei se tem algum menino assistindo. Porque agora que a gente está fazendo das mulheres, né, das esposas, tá bem interessante. Eu, se fosse homem, eu não ia perder, não. Assistiria. Seja muito bem-vinda no nosso programa, menina, nem te conto. É uma alegria enorme ter vocês por aqui para continuar. Estamos no episódio 2 desse bate-papo super legal com a nossa pastora. Não vou fazer muito mistério, porque você já sabe o que é. Tá episódio 2, né? Mas antes da gente continuar esse bate-papo, você quer saber como que ela conheceu o pastor Maurício? Mas antes da gente continuar, a gente dá um tempinho para você curtir, comenta, compartilha. Manda aí para alguém para abençoar a vida de alguém. Tenho certeza que tem gente que tem curiosidade de saber sobre a história dos nossos pastores e das esposas dos nossos pastores. Combinado? Tudo bem, amiguinha Sara? Tudo bem, graças a Deus. E você, tá? A amiguinha Sara tá se recompondo, gente. Continuem em oração por ela. Até o próximo episódio eu tô bem. No próximo ela já vai estar ótima. Melhora, né, Sara? Vamos lá? Voltando à nossa pergunta. Pastora, como que a senhora conheceu o pastor Maurício? Agora também eu vou falar uma, né? Mó pressão na pesquisa, assim, né? também, né? Não foi assim na igreja. Agora também vou dar uma floreada. Isso, tem que ter. Eu estava entrando na igreja, você me olhou. É bem assim mesmo. Também vou dar uma floreada nesse negócio, né? Uma conheceu no cemitério, a outra no hospital. Se eu falar na igreja, vai ficar, né? Xoxo, né? Mas foi isso mesmo, gente. Foi na igreja mesmo. O pastor Maurício, ele veio, se converteu. E junto com o pastor Maurício, converteram, assim, vários jovens. Alguns que o pastor Maurício mesmo trouxe da comunidade que ele participava, né? Então, ele trouxe bastante jovens e as moças agradeceram. Mas a primeira vez que eu vi o pastor Maurício foi num casamento ali na igreja, né? Antigamente os casamentos eram na igreja, não eram em chácara. Eu participei desse ainda. Você participou? O meu foi na igreja. Foi na igreja? Então, é legal, né? Casar na igreja. Com certeza. Então, e nós nos conhecemos mesmo, que fomos apresentados, foi num casamento do Dr. Cláudio com a Esther. Que legal. É legal, né? E ela era líder dos jovens na época, né? E uma líder, assim, que top. E no casamento dela, nós nos conhecemos, mas só nos conhecemos. E naquela época, os jovens, eles faziam os cultos nas casas. Sua casa vai na sua casa? Eram os jovens que ministravam. E era durante a semana, né, os cultos. Então, a gente saía muito durante a semana para ir nos lares, fazer estudo bíblico, evangelismo. E ninguém tinha carro naquela época, não. Era busão mesmo, sabe? E a gente lotava os ônibus. Ia para Várzea Paulista, Jundiaí Mirim, e era onde acontecia as paqueras. Né? As paqueras. E ali foi desenrolando uma paquera, né? Uma paquera, tal, até que eu cheguei falando, não vai pedir namoro? E aí, meu filho? Conheça a família Azevedo. Se você já ouviu a história da Valdinha, ela que pediu o marido em casamento. Desperta, né? Desperta. E aí nós fomos, como era de costume, né? Também nós fomos pedir para o pastor Jorge se nós poderíamos começar a namorar. Ele falou, vamos orar aí. Vamos orar mais uns. Nós oramos 3 meses. 3 meses, assim, para o pastor Jorge falar. Fala que sim. E era, assim, na visão do pastor Jorge, né? O pastor Maurício era novo, né? Na igreja. Eu já vinha. Ele falou, vou deixar namorar, assim. Né? Vai pegar minha ovelha fácil. Assim. Ele falou, vamos orar. Vai, continua orando e veja se... Né, vamos ver o que Deus mostra. E aí, todo domingo, a gente ia lá, pastor, a gente pode namorar? Né? Não, ainda. Ora mais um pouco. Aí, a outra final de semana. Será que é hoje? Vamos. E era legal que esse sistema era assim, com todos os jovens, né? Pedia
a orientação e permissão para o pastor, que era uma igreja menor também, né? Se podia namorar. Mas eu sou super a favor dos adolescentes virem pedir pra gente. Assim, Você pode namorar. era muito legal, sabe? Que enquanto você estava ali em oração, esperando o aval do pastor Jorge, tinham vários casaizinhos na mesma situação. Formava uma filinha. Fulano foi pedir hoje. Era assim, Ficava todo mundo observando quem era o casal que estava na fila. Era isso mesmo, sabe? E era assim, aquele lá, fulano vai com fulano hoje falar com o pastor Jorge para ver se pode. Aí outra que era afim, já estava chorando, né? Orando para que não acontecesse. Pra que só sua As orações contrárias. Nossa, então a galera que estava afim do pastor Maurício ficava numa torcida ali. Tomara que não. Cada hora que a gente ia. E foi 3 meses, gente, 3 meses. Não, vamos orar mais um pouco, vamos orar mais um pouco, vamos orar mais um pouco. Até que um dia, nós fomos falar com ele, e aí ele pegou e falou, não, vamos orar mais um pouco. E aí, quando a gente estava saindo no corredor da igreja, a Dadá teve uma visão, né, que nós saindo, que vinha um redemoinho e nos unia. E nos unia, e ela teve uma outra visão, eu ajudando ele a trocar o pneu de um carro. E eu chegava e secava o suor do rosto dele, dava os instrumentos para ele trocar, né, as ferramentas, os instrumentos, as ferramentas para ele trocar. Aí o pastor Jorge nos chamou, falou assim, Deus aprovou, vocês podem começar a namorar a partir de hoje. Ai, que lindo. Bonito, né? E muito interessante que o pastor Maurício passou por um momento difícil aí, né? Ele ficou quase 1 ano e 6 meses afastado por conta de... Ele passou por várias cirurgias, né? E quando foi em janeiro, a Dadá teve uma visão, e aí ela ligou falando para a gente que ela tinha tido uma visão com a gente. Acho que janeiro de 2020, se eu não me engano. Sou ruim para data, o pastor Maurício vai saber direitinho. E aí ela falou assim, Deda, eu tive uma visão. Você, Deus... Você está vendo o pastor Maurício? Sim, estou vendo o pastor Maurício. Falou, ele não está sozinho. Aí eu vinha e encaixava na costela dele. Caramba! E a outra visão foi a mesma visão de 40 anos atrás, quando a gente foi pedir oração para namorar. Eu ajudando ele a trocar o pneu de um carro, a mesma visão. A mesma visão. Aí, na época, a gente não entendia muito bem, né? Em janeiro, a gente não entendeu por que estava dando essas visões, né? E aí que nós fomos entender, né, que ele ia passar, por uma provação muito grande, e era para eu cuidar dele, né? E que ele não estava sozinho, que eu estaria do lado dele. Depois gente. Depois de 40 anos. Depois de 40 anos. Praticamente a mesma visão. E eu acho, se eu não estou enganada, que a mãe da senhora sempre falou que só poderia namorar se fosse da igreja. Só, né? Meu pai, minha mãe. Nossa! E foi a senhora que falou que orou, porque a senhora olhava e não tinha nenhum jovem na igreja que a senhora gostava. E aí começou a orar. Não, eu fiz uma oração assim, 15 anos. Não é que não tinha. Né? A gente cresceu junto, né? Não tinha clima. Mundo, né? Não tinha clima. Era tudo irmão, né? E aí eu orei e falei assim, com 15 anos, eu falei, Senhor, eu quero casar. Esse negócio de ficar para titia não é comigo, não. Eu quero casar, quero formar uma família e quero um companheiro que seja barata de igreja. Um companheiro que venha para terminar culto ou ficar em casa. Não, eu quero que ele esteja envolvido na obra para trabalhar. Porque a minha família trabalhava muito, a gente trabalhava muito na igreja. Então, até aquele tempo, a gente ficava até terminar culto. Então, nós éramos muito envolvidos no trabalho. E eu não me via, né, namorando ou casando uma pessoa fora da igreja que não estivesse envolvido. E eu tinha muito medo também.
Essa pessoa te tirar, né? Dessa pessoa, né, me podar de morar na igreja. E eu orei, eu acho, eu acredito, acho não, tenho certeza, né, que Deus viu a sinceridade do meu coração, que através do meu namoro, do meu casamento, eu queria continuar servindo. E aí veio o pastor Maurício. Ai, que lindo. E quando a senhora casou com ele era pastor, depois ele foi ordenado pastor, Foi. né? Depois de quantos anos de casado? Ai, tá, Senhora, sim. não deu tudo bem, não tem problema. Sabe, por favor, Esse não é Sara. o foco da pergunta. Não, mas... Mas ele foi ordenado pastor depois, e depois de um bom tempo 10 que a anos, senhora né? foi ordenada pastora, né? Muito tempo, que eu também não sei a data, não, mas Mas- foi muito Não, tempo. Esse da pastora processo faz até... 10 anos. 2015, né, Sara? A senhora faz... Mas esse processo até que só ele era pastor, como era ser uma auxiliar do pastor? Auxiliadora do pastor? Como era esse ministério? Então, Sara, Sara Tassi. Sara Tassi. Sara Tassi. Tassi, Sara. Eu não... Eu tinha uma preocupação muito grande. Quando o pastor Jorge foi até a minha casa com o pastor Dario e o pastor Clóvis para que o pastor Maurício deixasse, né, o emprego secular dele e, a partir daí, ele iria trabalhar na igreja, eu não estava em casa. Estava o pastor Maurício e a Rebeca. Eu estava fazendo faculdade. E até eu falo, eu não falei Ninguém falou nada pra mim. nada pra mim, você que acertou. Eu até brincava, né? Mas, assim, eu tinha muito medo, sabe, de ser empecilho no ministério que Deus estava preparando. Então, a minha oração sempre foi essa. Sempre foi. Até eu lembro uma vez que nós tivemos uma reunião no Monte Oreb com os pastores e as esposas de pastores. E o pastor Jorge, ele trouxe um estudo e ele falou da seriedade da mulher, né, da companheira, e o que ela representa no ministério do pastor, que ela pode ou ajudar ou destruir o ministério do pastor. E ele colocou também que Deus pode tirar a mulher se ela estiver atrapalhando aquilo que Deus quer fazer na vida do pastor. E a minha oração sempre foi essa, Tassi, de verdade. Porque eu levo muito, sempre levei a minha vida inteira, Tassi, Sara, o reino de Deus. Eu levo muito a sério, muito, muito a sério. E quando nós nos colocamos ali e dissemos, eis-me aqui, para estar mesmo ao lado do pastor Maurício, para estar assim sendo adjutora do pastor Maurício. E a minha oração sempre foi, eu não quero ser empecilho no ministério do pastor Maurício, até hoje. Não quero ser empecilho no ministério do pastor Maurício. E eu orava, se for para eu ser empecilho, que o Senhor me tire. É porque a gente Que até comentou, acho que foi com a Zulmira, que não é um ministério do pastor, é da família. É da família, né? da família. Porque envolve a família totalmente, Toda. né? Que nem a Rebeca mesmo, pequenininha. E perde até um pouco do nome, né? É a filha do pastor Maurício, é a esposa do pastor Maurício, né? Não que isso seja ruim, mas... Em casa, a gente nunca teve muitos conflitos a esse respeito, sabe? E, eu sempre conversei muito com a Rebeca, mas a Rebeca ela nunca teve neura em relação a isso. Sempre falei para ela, antes dele ser seu pai, ele é seu pastor. Sim. Né? Ele tem um ministério e tudo que nós fizermos vai esbarrar. Eu até lembro que uma vez ela veio trazer uma palavra nos Adoles, depois que ela tinha saído já, ela veio, e aí perguntaram para ela como que é ser filha de pastor. E eu amei a resposta dela, não sei se você lembra, porque ela falou assim que ele é o pai dela, mas que antes dela ser filha de pastor, ela é filha de Deus. Então, a mesma responsabilidade que ela tem diante do reino de Deus é a responsabilidade que todos nós temos. Sim. Porque antes ela é filha de Deus, depois ela é filha do pastor. Né? Mas ela falou a responsabilidade é a mesma. Ela é só mais olhada, né? É. Mas a responsabilidade é a mesma. Então a gente nunca teve muito conflito, nunca foi um peso para nós, né? Porque tem uns que falam, ai, sou esposa de pastor, isso é um peso. Ai, eu sou filha de pastor, não queria ser filha de pastor. E a gente nunca teve
o ministério como peso. Nunca. Com responsabilidade. Sim, mas é nunca, diferente, mas né? nunca como um peso. Sempre assim como um privilégio. Um privilégio e trabalhando, fazendo a obra de Deus e dando testemunho. É e dando porque é uma testemunho. responsabilidade a mais, né? Porque servir na obra de Deus vai continuar servindo, né? Sempre, 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 sempre. E o que a senhora mais aprendeu nessa caminhada pastoral? Na minha, Na sua agora. na minha, Edna, o que eu mais aprendi? A gente aprende todo dia, né? Todo dia é uma experiência nova. E é aquilo que eu falei para vocês em relação à minha oração ao ministério do pastor Maurício. A ter mais cuidado. Você tem... não é um fardo, mas é uma responsabilidade muito grande do que você fala. É uma das questões, assim... Porque o meu trabalho como pastor, eu já exercia, né? Então, eu já pregava, eu já lecionava, eu já visitava, né? Mas agora, com uma responsabilidade maior de pastora. Então, os meus atendimentos, hoje, são os atendimentos assim, não que eu não tivesse antes, mas com uma maior responsabilidade. Sim. Porque é uma fala de autoridade. É uma autoridade que um líder não tem. É uma autoridade de pastor. Sim. Então, os atendimentos, para mim, as orações, sabe, as bênçãos, é uma autoridade diferente de que quando eu era líder. Você entende? Então, marcar a hora ali para falar comigo, eu estou em oração, Senhor, que o teu Espírito Santo conduza, dirija, que eu tenha sabedoria para estar conduzindo, porque aquela pessoa está recebendo, né? A pastora está falando para mim. Eu conversei com a pastora orou por mim. A pastora falou para eu conduzir a educação do meu filho dessa forma. Então, é uma responsabilidade muito grande. Muito, muito grande. E o temor, né? O temor de você estar com o cajado, mesmo sendo auxiliar do pastor Clóvis, mas a gente está com o cajado na mão. E você não usar esse cajado de forma de estar ligado ao Espírito Santo e ao ministério do pastor Jorge. Do pastor Clóvis, lógico, né? Do pastor Jorge. Sim. Você achar que você é o... Autossuficiente, né? Então, é o seu papel. O seu papel ali no rebanho de auxiliar, só que você está com o cajado na mão. Então, como você conduz essa ovelha, como que você trata essa ovelha, para você estar dentro do ministério aonde você é auxiliar e não querer estar acima daquele que está liderando. E a gente tem tanto para aprender, né? Sempre. Eu comentei que esses dias a gente fez o curso lá com o pastor Clésio. Cronologia. Saí daqui até com vergonha. De não A gente conhecer. acha que lê a Bíblia, Sim. a gente acha que conhece a Bíblia, mas a gente não conhece nada de Bíblia, não conhece nada de Deus. Quanto mais a gente estuda, mais coisas palavra a gente tem viva, que né? aprender. O que é palavra viva? Cada dia ela tem uma coisa nova para te mostrar, para E falar com você. é o que a gente falou da sua conversão, né? Uma história que você já tinha escutado tantas vezes. E escuto E até naquele hoje. dia foi diferente. Foi o dia que Deus meu nome tinha foi alguma escrito. coisa na mesma história, Sim, sim. mas para trabalhar com você. A palavra ali de Deus é diferente. viva, por isso que nós não podemos achar que a gente já sabe tudo, que a gente já entende tudo, mas que a gente nunca se desviar dos mandamentos do Senhor, da palavra do Senhor. Foi Que é ela que até dá o você crescimento. falou no retiro para os adolescentes sobre orar antes de ler a Bíblia. Sim, pedindo sabedoria para que, porque às vezes a gente pega a Bíblia assim, né? Ah, eu vou ler a Lê Bíblia. como um livro qualquer, né? E você começa a ler, né? Começa a... não estou entendendo. Não tá falando. Por quê? Porque você não se preparou para ler a palavra de Deus.
E aí você pega, vou ler o Salmo 23. Aí você pega, lê aquele Salmo 23 na unção do Espírito Santo, com a sabedoria divina. E aquele Salmo 23 que você já leu tantas vezes, aí você começa a chorar. O Espírito Santo vem e fala com você. Né? Através, né? Sim. Você começa a chorar. É diferente você ler a Bíblia como um livro, declamar, memorizar como um livro, e você ler com o discernimento do Espírito Santo. É diferente. Tem até uma historinha, né? Que um artista... O pastor Jorge contava essa história, que teve um grande movimento, né? Uma grande programação, e convidaram um artista e um pastor para ler o Salmo 23. Vocês lembram dessa historinha? Não? E aí o artista pegou o microfone e leu o Salmo 23 com a voz empossada, né, com aquela dicção bonita. E leu o Salmo 23, todo mundo aplaudiu, né? Leitura linda, maravilhosa. Aí foi o pastor, um pastor, né, assim, já de idade, ele abriu a Bíblia, orou e começou a ler a Bíblia. A plateia inteira começou a chorar. Que leu na unção do Espírito Santo de Deus. Então, é diferente você ler a Bíblia, vou ter que fazer minha devocional, como se fosse uma regra, né? Uma regra, uma obrigação. Vou fazer a minha devocional hoje, porque senão eu vou perder ali os capítulos, aí vai somar 3 mais 3, vão ser 6, eu não vou conseguir no final do ano. É diferente. Por isso que a palavra de Deus diz, medita nela de dia e de noite. E meditar não é ler, né? Não. Aquela leitura dinâmica, né? Para cumprir o devocional do dia. Dar um tique lá. Última pergunta. Eu não queria terminar. Qual conselho a senhora daria para você mesma quando era adolescente? Quando era adolescente? Se você pudesse voltar lá na sua adolescência e dar um conselho para você mesma. Ser menos teimosa. Eu sofri muito. Eu sou colérica, né, gente? Assim, nível, né? Até a Alicia fala, né, que tem a mistura ela fala assim, a minha professora é colérica com sanguínea. Então eu falei, e a vovó? Ela fala, colérica com colérica. Então, eu sofri muito na minha adolescência por conta do meu temperamento, né? Eu gostaria de ter o conhecimento que eu tenho, ter o conhecimento que eu tenho hoje, né? Do controle dessa minha emoções, ter temperança, né? Até que eu era bem, né? Mas eu argumentava muito, eu teimava muito, sabe? Assim, tomava a frente das coisas. Então, para eu controlar mais o meu temperamento. Esse seria o meu conselho. Eu acho que eu sofri bastante, porque o meu lar era um lar muito conservador, né? O olhar de um pai e de uma mãe era regra e lei. Sim. E eu era daquela que eu perguntava, por que está olhando feio para mim? Gente, todo mundo murchava e eu falava, o que é? O que eu estou fazendo? Não, você não pode fazer isso. Mas por que eu não posso fazer isso? Então, eu sofri bastante e fiz os meus pais também passarem. Como diz, né? Eu vivia na sala do pastor Jorge. Conversando. Esses dias a Alicia falou assim, vovó, mas se eu colocar em prática tudo que você me ensina, eu não saio da sala do diretor. Que é a questão, assim, de argumentar, sim, né? De perguntar, de não aceitar. Então, vocês não vão usar, né? As regras, não vai usar mais calça comprida. Por que eu não posso usar calça comprida? Né? Não pode usar bijuteria. Mas por que eu não posso usar bijuteria? Então, eu era dessa que ficava questionando, e se aceitava, ficava emburrada. Então, eu daria esse conselho para a Edna, de 1970 e tralalá. Ser mais controlada. Vai estudar seu temperamento. O temperamento ser mais controlado pelo Espírito Santo e não tanto dirigido pela carne.
E um conselho para as meninas de hoje? As Para meninas. as nossas adolescentes que estão nos assistindo. É uma idade maravilhosa, Tássia. Adolescente, ser menina adolescente é a fase mais deliciosa que tem. E essa adolescência bem vivida, dentro da vontade do Senhor, na liberdade, né, que muitos dizem que não existe essa liberdade. Não, nós somos livres. Sim. Né? As pessoas ali do mundo que são escravas. Então, nós sabendo, as adolescentes, sabendo usar essa liberdade que o Senhor dá, vai ser a fase mais bonita, que mais vai relembrar. Eu relembro muito da minha fase de adolescente, embora eu tenha sido, né? Mas foi a minha fase mais gostosa, e a fase da Rebeca também, a fase de vocês. Eu curtia demais, demais, demais a fase. É a fase muito linda. Então, às vezes, as meninas perdem essa fase querendo fazer 18 anos logo, 19 anos, 21 anos. Não, viva a sua adolescência. Não fique desesperada por namorar, assim, sabe? Ai, eu preciso namorar, fulano está namorando, eu preciso, fulano ter o cabelo assim. Fica arrumando coisinhas, né? A autoestima baixa por conta de picuinhas e perdendo o mais lindo da fase de adolescente, que é a amizade. Curtam bastante as amizades de vocês, né? Como nós falamos lá nos adolescentes, os 4, né? Saiba escolher os seus 4 amigos. Então, curta com seus amigos as programações da igreja, os líderes, suguem bastante os seus líderes. Seja feminina, muito feminina, que é lindo essas meninas femininas, que sabem se comportar, né? E viva a adolescência, o seu tempo hoje, de 12 a 18 anos. E Deus está cuidando. Deus cuida. Deus está muito mais preocupado com quem você vai casar, com quem você vai namorar, qual vai ser a sua profissão. Deus está muito mais preocupado do que você. Então, descansa em Deus. Faz a sua parte, descansa em Deus, que Deus está cuidando de você. Como diriam vocês, o conselho de milhões. Eu duvido você encontrar esse conselho em algum outro lugar. Eu acho engraçado, porque eu peguei a fase da Rebeca, né? Peguei só... Acho que nem peguei a fase da pastora Edna. Eu peguei. Bastante. Mas claro, Graças que a pastora a Edna Deus. estava ali junto, né, com a Rebeca, tá junto com o Rubão. A pastora, hoje, ela sempre. nunca vai nos abandonar. E ela falava isso lá, né? Lá atrás, quando eu era adolescente. E quando eu era adolescente, você falava, imagina, como, tipo, você tá naquele turbilhão, você não consegue olhar para fora, né? Mas aí, quando você tá ali nessa casa dos 20, 25 e vê Deus construindo toda a sua vida, você fala, Era a pastora Edna tinha razão. Uma coisa que me marcou muito é que a pastora Edna falava assim, quando você for mais velha, ela sempre me falou isso, a sua melhor amiga vai ser sua mãe. Eu falava, não vai. Na minha cabeça eu pensava, não vai. Hoje eu falo, gente, quanto tempo eu perdi não tendo a minha mãe como a minha melhor amiga. Né? E é exatamente isso. Porque você está ali vivendo tanto aquele mundinho ali que você não consegue enxergar, né? Que realmente é o que você precisa, né? E é compreensível, né? Sim. É compreensível. O Caleb, esses dias, mandou uma mensagem lá da Bélgica. Ele falou assim, nossa, como eu vivencio hoje, né? Lembrando dos seus conselhos lá atrás, e hoje eu vejo assim que era aquilo lá mesmo. E hoje tudo que a gente escutou é o que a gente fala, né? Esses dias eu falei assim na classe para as crianças. Foi para Alice, eu falei, Lili, eu tô de costas, mas eu tô vendo o que você tá fazendo. Tem olho aqui, hein? Eu tenho olho aqui. Ela falou, nossa, parece a minha avó falando. Eu falei, mas eu aprendi com a sua avó mesmo. Esses dias no retiro eu falei isso. Eu tenho olho aqui. Não adianta você ficar conversando, que eu tô olhando pra cá, mas eu tô vendo aqui atrás. Aí na hora eu lembrei, pastora Edna, Eu só, gente, eu tô aqui dentro. Você acha que eu não sei, mas o Espírito Santo me revela. Ele me revela. Nossa,
Nossa, eu lembro muito. E eu falo, às vezes, é o Espírito Santo que revela mesmo. Ó a pastora Edna falando pra você. Eu não tenho visão, mas tem outras formas do Espírito Santo me revelar, lembra? É isso mesmo. De uma forma eu fico sabendo. E, gente, ela ficava mesmo. Até hoje eu não sei como é. Qual é essa parceria com o Espírito Santo. Mas ela ficava sabendo mesmo. E olha que na nossa época não tinha WhatsApp, Imagina, não tinha celular, não tinha redes sociais. Eu morava na Várzea e a notícia chegava aqui. Eu não sei como. Pastora, eu queria te agradecer. O prazer é A senhora meu. topar aqui participar desse momento eu entrevista tava com a esperando gente. O próximo a gente vai te convidar mais vezes, que agora a cadeira virou cativa, já escrevemos seu nome aí, já era. Tá bom. Eu sempre venho. Mas muito obrigado pela sua dedicação sempre amém. por nós, pelo Amo. ministério da Casa de Deus. É um privilégio para a gente poder dizer que a gente é realmente seu legado. A gente brinca que é cria sua, mas para a gente é um privilégio mesmo. E é um vocês, trabalho meninas? maravilhoso que vocês fazem. Ela falou para vocês sugarem a gente, mas suguem porque a gente suga ela. É assim que a gente aprendeu. Que Deus continue abençoando. Até hoje eu tô falando, sai do meu pé. É, a gente não sai. A gente liga, pastora, me socorre. Meninas, que Deus abençoe muito a sua vida. Espero que você tenha sido muito abençoado por esse podcast. Com certeza, Deus tem coisas lindas para realizar na sua vida. Escute todos os conselhos que a pastora acabou de nos dar, que os seus líderes te dão. E eu tenho certeza que tudo isso que a gente tem visto, que essas mulheres de Deus viveram, Deus pode fazer também na minha vida e na sua vida também. Basta você se dedicar ali para o reino de Deus, que Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Amém? Curte, compartilha, comenta. Não esquece de deixar aí o seu comentáriozinho. O que você está achando dessa série das nossas esposas de pastores? Deus abençoe você. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.